E aí pessoal, beleza? Sabe esses bandidos que estão sendo presos pela população aí? Então, vamos falar dessa parada. Nos últimos dias eu estava lendo alguns sites na internet a respeito desses bandidos que a sociedade tem feito justiça com as próprias mãos. Com certeza, se você vive nesse mundo, você deve ter ouvido falar a respeito disso, de assaltante que foi preso pela população, amarrado no poste, que foi espancado, e o último agora que foi jogado em um formigueiro. Vai vendo? Isso me leva a pensar sobre a capacidade do ser humano de ter misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você já parou para pensar nesse texto? Quantas vezes a gente vacila, quantas vezes nós somos infiéis. Imagine se essa misericórdia não fosse renovada a cada manhã. Imagine se a graça de Deus, que é um favor imerecido, não existisse em nossas vidas. Com certeza nós seríamos injustificáveis. Quando eu olho para essa situação de hoje e vejo a população fazendo justiça com as próprias mãos, eu entendo que isso é uma consequência de uma falta de iniciativa do governo. Acho que o povo já está cansado de ver acontecer corrupção, o povo já está cansado de acontecer injustiça por parte do Estado. E às vezes eles acham que a maneira de corrigir isso é lutar com as próprias mãos. E eu não deixo de entender uma pessoa dessa. Por mais que eu saiba que, segundo a palavra de Deus, ela está errada, eu compreendo a sua revolta, compreendo a sua dor. Imagine você trabalhar um ano inteiro para ter condições de comprar um carro e para fazer um financiamento, se meter em uma dívida, aguentar um trabalho só por causa disso, e de repente alguém vem e toma o que é seu e você às vezes tem que continuar pagando até aquilo. E é da nossa natureza humana reagir, querer tomar algum tipo de iniciativa com as mãos. Só que isso é uma tentativa falida do homem querendo fazer justiça sendo injusto. Em uma das bem-aventuranças que Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele fala a respeito dos misericordiosos. Bem-aventurados que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isso nos leva a pensar que nós somos tão dependentes dessa misericórdia vinda de Deus que às vezes nós esquecemos que também temos que ser misericordioso para com as pessoas que estão ao nosso redor. É uma situação complicada e talvez você me coloque na parede e me pergunte: mas se fosse você, e se fosse um bem seu roubado? Ou mais grave ainda, se alguém chegasse a ferir a sua família, você não reagiria? Eu não vou dizer para você que eu não faria isso. Talvez no calor do momento até queira resolver a situação eu mesmo, estando isso no meu alcance. Mas hoje, de cabeça fria, pensando e analisando a palavra de Deus, eu percebo que é uma tolice eu fazer isso e eu poderia até me prejudicar fisicamente. Não é uma pessoa só que está revoltada com o governo e a falta de justiça. É uma população inteira. E se não tiver mídia, se não tiver jornal, aquele cara pode ser até morto, porque a polícia não vai intervir. Porque o cidadão de bem pensa assim: bom, se eu denunciar isso, esse menor de idade vai ser preso, vai ficar 2 ou 3 meses em reclusão e depois vai ser solto e continuar fazendo as mesmas coisas. Ele acha que fazendo aquilo com as próprias mãos, pelo menos ele descontou um pouco da sua raiva. A minha pergunta é: com que moral nós podemos julgar as pessoas? Com que tipo de justiça nós julgamos o erro dos outros e cobrimos os nossos? Eu sei que está cruel a situação e muitas vezes a polícia não faz o trabalho que ela deveria fazer, mas não é cometendo um crime que eu vou justificar outro, na verdade? E mais, imagine se esses mesmos justiceiros começassem a levar ao pé da letra essa justiça. Imagine se essa justiça batesse na sua porta quando você fura a fila de um banco, ou quando compra um DVD pirata, ou então quando estaciona na vaga de idosos, por exemplo. E somos nós que furamos filas, estacionamos em vagas de deficiente, estamos lá amarrando bandidos no poste e querendo fazer justiça com nossas mãos. E é claro que as pessoas estão fazendo o que estão ao alcance delas. Porque se existisse realmente uma justiça efetiva e funcional, talvez as pessoas prefeririam prender aquele cara, segurar ele até a polícia chegar. Mas elas sabem que quando a polícia chegar, provavelmente aquilo não vai dar muita coisa, entendeu? Ainda mais se o cidadão for menor de idade. Existe uma diferença grande entre justiça e vingança. E o problema tá quando a justiça não é o bastante pra gente. Eu não me conformo com esse mundo também. Quero ver as coisas acontecendo e andando no meu país. Não só como um cristão, mas também como um cidadão. Por isso é necessário que a gente peça sabedoria a Deus. Porque a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva
cheia de misericórdia e de bons frutos. Há um tempo atrás assisti um vídeo de um cara que estava morrendo, cuspindo sangue. Parece que ele tinha ido assaltar uma mulher grávida e o marido dessa mulher era um policial militar e deu um tiro no cara e o cara ficou lá morrendo. Enfim, o que me chamou a atenção nesse vídeo, que é super pesado, eu não recomendo você assistir, é que tinha uma roda de pessoas olhando aquele cara morrer, cuspir sangue mesmo, assim. E você ouviu um monte de grito de gente dizendo bem feito, é isso mesmo, quem mandou fazer isso? E fui procurar saber mais sobre a história daquele cara, e já era um cara que vinha cometendo pequenos assaltos ali na região há tempos. E aquele grupo de pessoas que estavam ao redor dele, desejando a sua morte, eram comerciantes e vítimas dos possíveis delitos que ele tinha cometido. É até compreensível, vindo de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas qual seria a sua atitude perante uma situação dessa? Se amaldiçoar aquela pessoa, dar risada da morte dela e à noite dobrar os seus joelhos e clamar misericórdia a Deus? Temos que deixar de ser hipócritas. Quando você for orar pedindo misericórdia de Deus para sua vida, peça também que Deus te dê misericórdia na sua vida para com as outras pessoas. E não se esqueça que acima da justiça dos homens existe a justiça de Deus. E qual seria a vantagem de ter um Salvador que não luta as nossas lutas? Não é não? E como um cristão, tenha misericórdia. Pois se aquele cara caiu por um motivo, amanhã ou depois você pode cair por outro. Porque você pode até ser ateu e não acreditar em Deus, mas quando o avião tá caindo, a coisa muda, né? Então se você quiser, você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo, se você gostou, dê um like. Muito obrigado por me ouvir.